Meu nome é Silvia de Oliveira, sou Feng Shuísta, radiestesista e terapeuta EMF iFênix da calibragem da malha universal. Estou aqui hoje na nossa segunda aula do curso de Radiestesia, Ciência e Arte. Nós vamos dar continuidade hoje, nesse bloco. Vou falar um pouquinho para vocês sobre os aparelhos de radiestesia e radiônica. Então, o que são esses aparelhos, na verdade? Esses instrumentos ou ferramentas? Eles são apenas decodificadores, instrumentos que captam a energia e decodificam essa energia por meio do radiestesista. Simplesmente respondem ao estímulo, ao impulso que o radiestesista, após ter conectado no seu mental e a micromusculatura, responde através desses aparelhos. Quais são esses aparelhos então? Os mais utilizados atualmente são o pêndulo, que esse é bastante conhecido. Depois nós temos o dual rod, temos o aurímetro, também temos a mesa radiônica e a nossa querida, antiga, conhecida, que é a forquilha. Vou falar um pouquinho de cada um deles, mas antes eu tenho que dizer para vocês que esses aparelhos, eles podem se impregnar das energias do meio. Então, antes da utilização pelo radiestesista, eles têm que ser desimpregnados. E qual é a forma? Cada radiestesista vai encontrar o seu método, contudo, o mais indicado para os pêndulos é mantê-los próximo a uma drusa. E aí vai depender da quantidade de carga energética, elétrica que o radiestesista vai encontrar no seu instrumento. Então, a limpeza deles, a manutenção, o cuidado, de não deixar esse instrumento, essa ferramenta em qualquer lugar, de qualquer forma, porque ele é o seu instrumento, ele é como se fosse uma extensão do seu corpo. O radiestesista, ele pode responder ao estímulo sem os instrumentos. Depende muito da prática, depende do do treino que ele tem. Ele já capta essas percepções e não necessariamente precisa desses instrumentos. Contudo, é uma prática muito comum e para que ele dispense o uso desses instrumentos, ele vai ter que ter muito aprofundamento, muito estudo, muito treino e muita habilidade. Cada radiestesista determina ou cria ou se aprimora num sistema de convenção com o seu instrumento, com o seu pêndulo, com o seu dual rod. O instrumento de radiestesia vai responder de acordo com a convenção mental que o radiestesista programar com o seu instrumento. Muitas vezes é bastante comum que o pêndulo gire no sentido horário, com a resposta de sim, e no sentido anti-horário, com a resposta para não. Mas isso muitas vezes depende da conexão do radiestesista com o seu material, com a sua ferramenta. No meu caso, por exemplo, eu não precisei de fazer uma convenção, porque quando do nosso encontro, o meu encontro com o pêndulo, ele já respondeu de uma forma muito própria dele e eu já entendi o que ele estava me dizendo. Nós já tínhamos uma conexão anterior à convenção. Eu não precisei de fazer isso com o meu pêndulo de trabalho. Contudo, com outros instrumentos, estabelecemos sim essa convenção mental. Então, como eu disse, é muito próprio, é uma situação muito própria para cada radiestesista. Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a mesa radiônica. Como todo instrumento da radiestesia, como toda ferramenta da radiestesia, o que tem que acontecer entre a mesa radiônica e o radiestesista é a conexão. Muitas pessoas se conectam facilmente com uma mesa radiônica ou
tem como principal instrumento de desenvolver a sua terapia, o seu trabalho, a mesa radiônica. Outros já estão um pouco distantes dessa ferramenta pelo próprio motivo, ou seja, a conexão e a forma como a pessoa, o radiestesista, vai desenvolver o seu trabalho. Mas afinal, o que é uma mesa radiônica? A mesa radiônica nada mais é do que um painel onde estão dispostos símbolos sagrados, geometria sagrada, raios que o terapeuta manipula com um pêndulo. Então esse terapeuta, esse radiestesista, faz perguntas com o pêndulo sobre esse painel e o pêndulo vai direcionando as respostas, encaminhando ou se movimentando para o que está disposto ali enquanto símbolos que o radiestesista interpreta para o seu consulente. Qual é a finalidade, qual é a função ou como a mesa radiônica atua com o consulente? Ela funciona também, como todos os outros instrumentos da radiestesia, em função da física quântica. Ela possibilita ao consulente uma conexão com o seu eu superior, ela favorece em tratamentos terapêuticos, em processos de autoconhecimento e ela possibilita ao consulente que cocrie a sua própria realidade ou a sua nova realidade, não é? Então, a mesa radiônica, ela atua em conexão também com o radiestesista e o consulente. No trabalho com a mesa radiônica, o terapeuta, ele junto com o seu cliente, eles acessam registros antigos que bloqueiam e eles reequilibram, reharmonizam, retiram esses padrões antigos com a ativação do próprio pêndulo e aí com os movimentos próprios que a terapia requer. Para que o radiestesista opere com a mesa radiônica, ele também precisa de uma autorização. Ele também precisa de receber a autorização e não é outra pessoa que vai fazer isso. O próprio campo magnético que autoriza essa pessoa a trabalhar com a mesa radiônica ou não. Por isso que nem todos os radiestesistas atuam com a mesa radiônica, até pela sua própria afinidade com o instrumento ou até mesmo por falta dessa autorização. E também uma outra coisa muito importante que tem que ser colocado é que existe uma senha de acesso para o radiestesista abrir os trabalhos, iniciar os trabalhos sobre uma mesa radiônica. Por que uma senha de acesso? Que aí é exclusiva do radiestesista, porque é uma afinidade, é a conexão. Se não for um dia em que as energias estejam harmonizadas e equilibradas tanto para o terapeuta quanto para o consulente, não há autorização. Essa senha, vamos colocar assim, falha. Então é um processo automático e não se pode transgredir. Vamos imaginar, não houve autorização, mas mesmo assim há uma necessidade XY e essa autorização ela não é respeitada. O trabalho não é realizado com a intenção, com a força e com a qualidade que precisa de ser feito. Então, nessa situação é totalmente inapropriado que se continue com o trabalho. Melhor agendar um outro dia, registrar um outro momento para dar continuidade a esse processo. Dentro dos objetivos de um trabalho com resultado positivo com a mesa radiônica, é a ascensão da pessoa enquanto ser humano, é a ascensão
a evolução espiritual dentro daquele espaço e tempo em que a pessoa está. Então ele favorece, facilita que ela dê um salto quântico no seu processo evolutivo e em sua caminhada. Vou falar agora para vocês do Dual Road. O Dual Road, eles são duas varetas metálicas apoiadas em dois bastões. Uma vareta você segura com uma mão e a outra vareta com a outra mão. Para que serve o Dual Road? Ele mede o campo energético das pessoas, dos objetos e de tudo o que for material. Ele consegue captar e, assim como todos os demais instrumentos, ele capta esse campo eletromagnético e decodifica. Na prática, o que acontece? O radiestesista se movimenta com esses aparelhos, as varetas ficam paralelas ao chão, uma distância aproximadamente de 1 metro, e o radiestesista começa a andar lentamente com esse aparelho nas suas mãos. É muito simples o funcionamento do Dual Road. Quando as varetas se fecham neste movimento, assim mesmo, a informação que o radiestesista tem é que algo está travado. Muito simples, não é? Então ele fechou, é como se houvesse um bloqueio ali que tem que ser tratado. Quando ele abre, essas varetas abrem e elas abrem sozinhas mesmo, viu, gente? Não é magia, não, é campo eletromagnético. Quando elas abrem, existe ali uma expansão da energia. O ideal é que elas fiquem sempre equilibradas. Nenhuma antena para cá, outra parada, não. Que elas se movimentem com sincronicidade. Isso determina um padrão harmônico de energia. É também usado o Dual Road para medir o campo áurico das pessoas, a aura das pessoas, esse campo eletromagnético. Então a gente coloca perto entre a pessoa no meio e o Dual Road nas suas laterais e ele vai abrindo, e aí você identifica o tamanho desse corpo magnético, da malha dessa pessoa, até onde a malha dessa pessoa alcança. E aí eu estou falando da malha universal. Pois bem, o Dual Road também é muito prático, é muito utilizado para medir o chakra das pessoas. Então coloca-se a vareta próximo ao chakra e ele vai expandindo ou atraindo para a pessoa. E aí o radiestesista tem a informação. Quando ele expande, funciona da mesma forma, porque está tudo ok e o radiestesista consegue dimensionar essa área energética, esse campo energético da pessoa. Quando ele cola na pessoa, ali é necessário uma intervenção, é necessário uma atuação que também é feito com o próprio instrumento, né? A intenção, a conexão do radiestesista, atuando com o seu consulente, ele equilibra e harmoniza os chakras do seu consulente. Então o Dual Road, como vocês puderam ver, é uma ferramenta muito prática e bastante utilizada no meio dos radiestesistas, do nosso meio. A principal função do aurímetro é para medir a dimensão da áurea e até mesmo para delinear essa forma. Muitas pessoas dizem que é impossível de medir, de sentir, mas com o aurímetro você consegue captar a extensão eletromagnética de um ser humano, de um objeto, de uma planta, de um animal, qualquer forma existente na Terra. Como que funciona o aurímetro? Ele tem uma base de madeira, onde você segura,
E na ponta ele tem um pêndulo. Você segura essa base de madeira paralelo ao chão. Deixa estabilizar essa ponta que ela é muito sensível, então ela se movimenta com qualquer fluxo. Por isso que para um bom radiestesista ter um resultado bacana, né, com o aurímetro, ele tem que estar bastante estável, relaxado, tranquilo e sem movimentos rápidos. É tudo muito leve e suave. Ele consegue medir também a dimensão ou a expansão dos chakras das pessoas. É uma importantíssima ferramenta com essa finalidade e ele mostra para o terapeuta, para o radiestesista, exatamente o tamanho, a dimensão, porque esse pêndulo vai se estendendo, se estendendo, até demarcar de fato esse espaço. Agora eu vou falar com vocês sobre o pêndulo. O pêndulo é mais um instrumento de radiestesia, é mais um instrumento do radiestesista, onde ele opera, né, faz toda a pesquisa, faz todas as perguntas. O pêndulo tem uma característica muito própria, ele se adapta ao seu radiestesista, ao seu usuário. Então você pode programar o seu pêndulo, como eu disse anteriormente, eu não tive que fazer isso com o meu pêndulo número 1, vamos colocar assim. Mas para o meu pêndulo número 2 e outros que a gente vem trabalhando, há sempre uma convenção mental sim com o pêndulo. Então o radiestesista programa o seu pêndulo para os movimentos, sempre no sentido circular, no sentido horário, ele significa o sim, as perguntas, e o sentido anti-horário, o não. Muitas vezes você faz uma pergunta para o pêndulo ou você faz uma pesquisa de onde está um objeto dentro da própria sala. E, incrivelmente, ele se movimenta, é sutil, é sensível ao radiestesista sentir a energia do pêndulo se movimentando. Isso é muito comum para os operadores da mesa radiônica, esse caminhar do pêndulo, que ele mostra uma direção norte, sul, leste, oeste, ele se movimenta de acordo com a energia. Uma característica muito pontual do pêndulo, você tem que fazer para ele uma pergunta clara e objetiva para uma resposta de sim ou não. Ele não tem uma outra resposta para lhe dar, por isso você tem que fazer perguntas corretas, que só tenham possibilidade de sim ou de não. A movimentação que ele faz em direção a algum ponto é uma etapa diferente, mas para respostas pontuais. Por exemplo, se o medicamento é adequado para determinada patologia ou para determinada pessoa, ele vai te responder sim ou não. Você vai criar testemunhos, e aí mais para frente eu vou falar o que é, né, o que é um testemunho e como criar um testemunho, ou físico, ou um testemunho criado mesmo, programado. A gente vai ver isso mais para frente, mas você potencializa, né, essa ação com o pêndulo. Existem dois tipos de pêndulos, os pêndulos de uso geral e os pêndulos técnicos. Pêndulos de uso geral, você não tem uma determinação específica para eles. Você pode trabalhar com várias coisas, com várias áreas, sem uma função específica. Já os pêndulos técnicos, eles têm atuações muito pontuais de pesquisa, de busca, de solução, que é o que um radiestesista normalmente trabalha. Para falar dos pêndulos técnicos, aí sim eu vou classificá-los em alguns setores. Primeiro,
Existem dois que são pouco conhecidos, que é o pêndulo universal. Por que pouco conhecido? Né? Porque ele o manuseio dele, a utilização dele é muito específica e ele é até um pouco difícil de ser manuseado. E o pêndulo equatorial também. Eles têm formatos completamente diferentes, a gente não vê com facilidade. Nós não temos assim na América do Sul, por exemplo, no Brasil, mais especificamente, são poucas pessoas que trabalham com esse pêndulo. Ele tem um formato como se fosse de um planeta, da Terra mesmo. Vocês vão ver, a gente vai disponibilizar uma imagem para que vocês conheçam esse pêndulo. Já os pêndulos egípcios, esses são muito comuns e eles são encontrados em várias formas, vários materiais. Então vamos falar primeiro da forma. Eles podem ser o pêndulo agulha, que é um formato de agulha mesmo. Eles podem ser os pêndulos de madeira. E aí dentro do pêndulo de madeira ele pode ter chumbo, pode ser sem chumbo. Nós também temos o pêndulo de metal, que eles podem ser com testemunho e sem testemunho. Depois a gente vai falar também sobre o que é o testemunho. E depois nós temos os pêndulos de cristal. Só que esses pêndulos de cristal, muitas pessoas gostam muito da pedra, né? Do cristal, só que tem que tomar muito cuidado com os pêndulos de cristal porque eles se impregnam com muita facilidade. Então, porque são pedras, né? São minerais que você tem que limpar com muita frequência. Então, como é que você limpa um pêndulo de cristal e até mesmo os de madeira? Limpar no sentido de desimpregnar, os de madeira ou os de metal. A primeira opção você pode colocar junto de uma drusa. O que é uma drusa então? Uma drusa são várias pedras, são vários cristais juntinhos. E aí você coloca o seu pêndulo, sobre essa drusa e ele desimpregna. Só que essa drusa também tem que ser limpa. Como que se limpa cristais? 12 horas de sol, 12 horas de lua. São procedimentos que você tem que fazer, que você tem que tomar cuidado para que o seu pêndulo esteja o mais íntegro possível. Porque o pêndulo ele não serve apenas para você fazer perguntas e respostas. Ele também serve para você ativar determinados assuntos, para você executar a radiônica, ou seja, você manipula o pêndulo de forma que ele ative os padrões que você deseja, que ele promova a cura para ser mais objetiva possível. Então, se você tiver com um objeto impregnado na sua mão, fazendo um trabalho para um consulente, fazendo um trabalho de aferição de uma planta baixa, por exemplo, você não vai ter a resposta correta, você vai ter a resposta também impregnada. Existe também mais um pêndulo que é o pêndulo cromático. Esse pêndulo cromático, ele é um pouco diferente do pêndulo egípcio, porque ele é um pedaço de madeira e ele tem um anel de madeira também, como se fosse uma plataforma, que você sobe ou desce essa moeda nessa haste e você identifica as cores, você identifica cores de energia, você identifica cores de chakras. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente quando eu for falar de energias telúricas. Então o pêndulo cromático ele consegue medir a cor da aura das pessoas. Ele consegue medir a cor e o tipo de energia, se ela é vermelho elétrico ou verde elétrico. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente para que vocês entendam melhor. Então esse pêndulo cromático, ele já te dá essa resposta pronta. Por que que ele não é tão utilizado ou a gente não vê essa utilização com tanta frequência como a gente vê do pêndulo egípcio, por exemplo?
Porque você pode fazer a pergunta para o pêndulo egípcio, por exemplo, se a energia é vermelha ou verde. Então, o que é mais prático? A gente acaba optando pelo que é mais prático, porque em um você tem todas as respostas. Não que o cromático só sirva para isso, não é isso. Mas você obtém, né, você se desenvolvendo para trabalhar com o pêndulo egípcio, você obtém as respostas que você precisa. Eu vou mostrar para vocês agora quais são os pêndulos que eu tenho, que eu uso com bastante frequência para todas as minhas atividades. Este é um pêndulo egípcio, ele é de madeira, ele tem chumbo dentro. Por que o chumbo? O chumbo dá mais estabilidade, ele dá ele pesa aqui dentro. Isso depende de radiestesista para radiestesista, porque esse movimento com o chumbo dentro, ele é mais pontual, ele não deixa nenhum tipo de dúvida. Então eu prefiro o pêndulo de madeira com chumbo pela exatidão dele, acho ele mais exato. Este é o pêndulo então que me escolheu. Esse é o pêndulo egípcio de metal. Então ele tem o mesmo funcionamento com esse formato, ele tem 9 anéis e esse também é um pêndulo que, assim como o de madeira, eu dou a intenção para ele. Então eu realizo procedimentos com este pêndulo, ativo chakras, equilibro e harmonizo os chakras dos meus clientes. Esse pêndulo vou apresentar para vocês, é um pêndulo diferente, ele é um pêndulo de táquion. Para quem não conhece, para quem não sabe, o táquion é uma matéria impregnada com energia taquiônica, que ela tem, a velocidade dela é mais alta, mais rápida do que a velocidade da luz. Então este pêndulo, vê que ele não para, né? Tá aqui. Eu trabalho com ele da mesma forma que com os demais. E ele tem também, além dessa especificação de atuar como um pêndulo, eu também trabalho com ele na terapia EMF da iFênix, da calibragem da malha universal. Ele tem propriedades específicas, né, que me auxiliam na ampliação da energia dourada. Então, dentro da linha dos táquions, ele é conhecido como a espada do alquimista. Para quem quiser maiores detalhes, depois a gente pode conversar sobre, tá bem? Ainda sobre o pêndulo, uma coisa que é importante ressaltar, a forma que você segura o pêndulo. Ele sempre vem com um cordão, que óbvio tem um fim. Essa parte aqui você nunca deixa solta, você coloca ela dentro da sua mão. Tem pessoas que gostam de enrolar no dedo, o que você quiser, mas você tem que segurar com o seu dedo indicador e o polegar. É assim que você segura o pêndulo e o fio dentro da mão. Porque quem faz a conexão, quem faz o fio terra é o radiestesista, que tem que estar com o pé no chão. Se você deixar aquela outra parte do fio solta, isso aqui vai fazer um fio terra também. E aí o resultado do pêndulo não é exato, não é correto. Então é uma informação importante segurar o pêndulo sempre com esses dois dedos e segurar essa parte dentro da mão. Ela não pode ficar apontada para nenhum lugar, nem para cima, nem para baixo. Agora eu vou falar com vocês sobre os gráficos de radiestesia. O que são os gráficos de radiestesia? Lembra que a gente falou lá atrás da forma pensamento que complementa a energia em 100% da potência, de acordo com a energia cósmica e a malha?
Pois bem, são esses gráficos, né, representados ou impressos em material concreto. Então, essas informações, essas figuras geométricas com misturas de números, em alguns casos nós temos alguns números nos gráficos de radiestesia. Então, isso é em decorrência do estudo feito dentro das pirâmides, onde se observou que as energias sutis poderiam ser decodificadas nessa forma pensamento, nessa forma concreta. Então, ela saiu do pensamento e veio para o real. Estão representados em gráficos, em figuras geométricas, enfim. Esses gráficos a gente tem que escolher de acordo com a necessidade. Existe no mercado uma série de gráficos que estão à disposição e para inúmeras funções. Mas você tem que identificar, e aí você faz a pergunta para o pêndulo ou o instrumento que você usar, qual é a necessidade. Então, você tem conhecimento dos gráficos, você tem conhecimento da energia que está faltando, do que você precisa de compensar ali naquele espaço, naquele ambiente. Então, você vai escolher o gráfico certo. Existem, como eu disse, inúmeros tipos de gráficos e basicamente são alguns grupos, né? São os gráficos neutralizadores, os gráficos de proteção, os gráficos de limpeza, os gráficos potencializadores. Cada um desses grupos, eles atuam na dinâmica, na radiônica, de forma diferenciada. Então, você tem que, mais uma vez, ter muito cuidado para escolher o seu gráfico. Uma outra coisa também que a gente tem que estar atento é que você não pode montar o seu gráfico, instalar o seu gráfico e deixar ele ali por tempo indeterminado, sem a devida manutenção, né? A primeira coisa, antes de você instalar um gráfico, é você estabelecer a conexão com esse gráfico. Você coloca a sua intenção, porque fisicamente o gráfico está lá, mas o que vale, como a gente está falando lá desde a primeira aula, e a gente vai falar isso até o final, é a intenção, é o plano mental, é a física quântica que vai potencializar e dar a intenção de cura, a intenção de proteção e a intenção de prosperidade. A gente vai falar de um gráfico muito, muito potente, muito interessante, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então você tem que dar a intenção, não é só colocar o gráfico lá e deixar ele fazer o serviço dele e você continuar, vamos falar do prosperador, do gráfico, o prosperador, e continuar usando o seu recurso financeiro de forma inapropriada, né? Então não é assim que funciona, você tem que mente, forma e ação, ok? Ainda sobre a condição de instalação do seu gráfico de radiestesia, existem alguns materiais. Existe o gráfico em resina, que ele vem com o desenho em cobre, né? O formato, a figura geométrica, ela é feita em cobre. Esse gráfico, quando usado em ambientes úmidos, ele pode oxidar. Então, ao invés de te proteger, ao invés de te potencializar, ele vai trazer para você uma eletricidade, um campo eletromagnético que a gente chama de verde elétrico, né? Então, ele oxidou e ele fica de fato verde, mas não é por isso que é verde, tá? É só uma coincidência. Mas vocês já devem ter visto alguma coisa que fica exposto, o próprio cobre, um material assim, que fica exposto à eletricidade, à umidade, e ele vai ficando esverdeado, vai criando aquela energia, né? Como se fosse uma sujeira mesmo. Então você tem que limpar o seu gráfico com água mesmo, desempregna a água fluida, né? Abre a torneira, deixa a água ir embora. Em alguns casos você tem inclusive que esfregar uma buchinha para sair
aquela mancha, aquela sujeira. Uma outra situação com gráficos, você pode não comprar um gráfico em resina, você pode inclusive imprimir o seu próprio gráfico. Existe uma outra possibilidade, um outro tipo de gráfico que você pode usar também, que é o gráfico em PVC. Ele tem o fundo branco e o desenho do gráfico é preto. Esse selo é um selo que não tem tanta durabilidade quanto o de resina. Então, o que você tem que cuidar desse gráfico é verificar se ele está intacto, se ele está com a forma original, porque se ele sair um pouco a forma, se ele desbotar, porque o que vale ali é o contraste. Então, é o preto no branco. É esse contraste que ressalta, contraste impresso que ressalta e complementa a energia do seu ambiente. Então, se ele tiver com uma falha, se ele tiver faltando uma informação, ele para, ele não tem a utilidade necessária. Ou seja, tira que é melhor, vamos colocar assim, que ele só vai estar causando uma poluição ali para você. Então, esse é um outro cuidado que você tem que ter. Algumas vezes a gente precisa de determinado gráfico e você pode não achar no mercado, ou ainda, se você optar por imprimir em papel o seu próprio gráfico, não tem problema nenhum, você pode fazer isso, mas você tem que substituir esse gráfico ao menor dano, seja de água, seja de sujeira, o que for, ao menor dano, esse gráfico tem que ser substituído. Por que a gente indica potencialmente o de cobre, ou o de cobre inteiro, que também existe, ou então resina com a forma em cobre? Porque o cobre é autolimpante. Então, ele está ali, ele está fazendo a função dele e ele vai se autolimpando, diferente do papel e diferente do PVC. Tá? Então, um gráfico que você imprime num papel, por exemplo, você vai ter que fazer a reimpressão dele pelo menos uma vez por semana. Isso tem que ser muito zelado, tem que ser muito apurado, tem que ser muito cuidado, porque você pensa que você está protegido e você não está. O gráfico de PVC, o ideal é que você substitua num prazo de 2 anos e meio, no máximo 3 anos, mesmo que ele esteja intacto, aparentemente, ok? Porque ele vai perdendo a validade, vamos colocar assim, pela impregnação. O gráfico de cobre é você olhar, prestar atenção se ele não está oxidado, se ele não está com mancha, se ele está limpo, se ele está fixo adequadamente. Então, esses são cuidados fundamentais que você tem que ter com os seus gráficos de radiestesia. Quando você tiver a recomendação ou se você souber qual é o gráfico que você precisa de usar na sua casa e que você não tenha condição de imprimir, ou que você tenha pressa, ou que você tenha urgência, enfim, e você está longe desse gráfico específico, é super recomendado, é super importante que você tenha sempre na sua casa ou sempre no seu local de trabalho 2 gráficos que são, vamos colocar assim, para uso geral. O primeiro, vou mostrar aqui para vocês, é o Escape, ou o André Philip, que a gente conhece assim também, tá bom? Quando você for fixar esse gráfico, é sempre importante você olhar, eles têm lado sim, tá? Qual que é o lado que ele tem que ficar? Essa aqui parece uma letra Y e é uma letra Y, essa ponta tem que ficar para cima sempre. Então tenha sempre em mãos um gráfico Escape. Depois, nos módulos da frente, eu vou explicar cada função de cada um desses gráficos, em especial este daqui. E o outro gráfico que você também tem que ter sempre é este daqui, que é o decágono. Neste caso, ele é um decágono duplo, porque ele tem 2 círculos. Decágono porque ele tem 10 lados. Ele é uma proteção muito importante, muito poderosa para você,
para o seu ambiente, para aquilo que você deseja. Esse gráfico ele é muito utilizado para potencializar testemunho. Guarda essa palavra testemunho, que lá na frente a gente vai falar bastante sobre ela, tá bem? Então você usa esse gráfico para várias coisas. Como eu disse, esses dois são coringa, não é? Mas esse tem uma função muito específica que é de proteção também. Eu vou mostrar para vocês agora um outro material, um outro tipo de gráfico. Esse eu já falei, é o resina. Isso aqui, esse material é em resina. E essa figura geométrica, ela está desenhada em cobre, né? Aí vocês vão me perguntar, que gráfico é esse? Aqui tem dois gráficos, tá? Esse é o turbilhão, este desenho de fora, e este é o prosperador. Então, vocês já sabem para que serve, né? O turbilhão, ele limpa, tira todos os entraves, desembaraça. Não vou usar esse termo porque a gente vai encontrar alguma coisa lá na frente, mas ele limpa, ele desempregna tudo que tem em relação a dinheiro, negócios, trabalho, prosperidade. Então este é o turbilhão com o prosperador. Existe só o prosperador, que ele é exclusivamente para dinheiro, mas o turbilhão com o prosperador, ele tem a função de desenrolar, né? De acelerar os processos, tá bem? Este daqui é um gráfico que eu, na aula passada, falei para vocês da forma pensamento do amor. O que seria a forma pensamento do amor? É este gráfico, que se chama harmonia. Então este gráfico ele potencializa todas as boas relações, ele compensa qualquer desequilíbrio de bons relacionamentos e aí pro amor, tá bem? Muito bem, chegamos no final de mais uma aula do nosso curso de radiestesia, ciência e arte. Espero que vocês tenham gostado de todas essas informações e eu quero validar para vocês mais uma vez que a minha utilização de todos esses equipamentos, tanto no Feng Shui, na radiestesia, né, óbvio, mas eu uso na minha casa, eu uso com os meus clientes e hoje eu entendo, estando atuando na EMF, no iFênix, com a calibração da malha universal, eu compreendo que a radiestesia, ela soma, ela agrega a todos os processos da nossa vida, porque a mínima atuação, nem sempre a gente está inteiro, nem sempre a gente está íntegro para ter a forma pensamento 100%. Então eu uso em todas as minhas consultorias, eu utilizo esses selos, esses gráficos dentro do Feng Shui para os meus clientes, nas minhas indicações e palestras e recomendações. Então assim, aprendam a conviver com esse benefício e se beneficiem dessa força, dessa energia que está à disposição. E então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado mesmo. Eu adorei estar aqui com vocês falando um pouquinho do que eu sei, do que eu gosto. Até a próxima aula!